começa a reunir uma multidão, a multidão é tanta que ele tem que entrar num barquinho para começar a falar. Ele conta essa parábola, a parábola do semeador. Provavelmente, eu imagino, que havia ali perto algum semeador. Na sociedade agrícola, o que mais acontecia era alguém plantando ou alguém pescando, né, que eram as principais formas de trabalho ali em Cafarnaum, né? Provavelmente tinha alguém plantando alguma coisa. Jesus, naquele momento, com aquela multidão ouvindo, ele começa a dizer: olha, certo semeador saiu a semear. E a gente então conhece a história. Essa parábola que Jesus nos conta, ela deixa bem clara uma coisa. Por quê? Por quê? Todas as pessoas que ouvem a mensagem poderosa do Evangelho não reagem da mesma maneira. Porque tantas vezes nós estamos na igreja, ouvimos a palavra do Senhor, mas para um parece que tem um nível de resultado, para outro não tem resultado. Por quê? Porque o Evangelho poderoso de Jesus entra em tantos ouvidos, mas nem todas as pessoas o aceitam e dão fruto. E Jesus nessa história ele deixa bem claro que a semente é a palavra de Deus, mas o que define se essa semente vai germinar ou não é o terreno. E nessa parábola Jesus depois responde: esse é o coração humano. A palavra de Deus é lançada, mas nem todos os corações estão aptos para germinar essa palavra. E nessa parábola, então, Jesus, ele fala de 4 tipos de campos, 4 tipos de pessoas que estão sempre ouvindo aí a palavra de Deus, que estão recebendo essa semente. E tem 3 que nós não podemos ser, e precisamos ser o 4º, que frutifica. O primeiro, Jesus diz que algumas sementes foram jogadas à beira do caminho, né? O semeador saiu a semear e jogava sementes. Naquela época era muito comum primeiro jogar sementes para depois lavrar a terra. Era muito comum fazer isso. E o semeador saiu a semear, né? Só que algumas dessas sementes, né, ficaram ali, não entraram no chão, e veio os pássaros e comeram aquela semente. Ela não frutificou. Depois Jesus ele deixa bem claro o que é isso. Os discípulos também às vezes não entendiam as parábolas, e depois, se a gente continuar lendo o capítulo 13, você vai ver os discípulos chegando para Jesus: o que significa isso? E Jesus ele diz: olha, essas sementes que ficaram à beira do caminho e veio os pássaros e comeram, essas são as pessoas que não entendem a mensagem. E logo vem o maligno e rouba. As pessoas que não entendem a palavra, e vem o maligno e as roubas. Quando nós olhamos isso para as nossas vidas hoje, nós entendemos e conseguimos ver isso em muitas pessoas, né? O solo duro, a semente não entra, vem o diabo e rouba, através de tantas coisas. Aqui nós podemos até imaginar a situação de alguns fariseus, quem sabe também ouvindo, vendo o que estava acontecendo. Os fariseus são um exemplo clássico de coração duro, que se fecharam no seu saber. Quando Jesus apareceu, não quiseram aceitar a mensagem do Evangelho pelo seu orgulho. Eu sei muito mais, eu tenho os meus conhecimentos próprios, e ficou fechado naquilo, perdeu a oportunidade de produzir por isso. Muitas vezes nós também somos orgulhosos, né? E como eu conheço pessoas orgulhosas, nem querem saber o que é a palavra do Evangelho. Se você vai numa universidade, né, certos acadêmicos, certos professores, eles, na verdade, ouvem falar do que é o cristianismo, ouvem falar do que é o Evangelho de Cristo, mas estão fechados no seu orgulho, no seu saber, e realmente o diabo vem e rouba tudo que é lançado, nada frutifica. Muitas vezes o próprio medo de dar uma oportunidade para essa semente germinar, também bloqueia o crescimento.
Quantas vezes, né, as pessoas têm medo de entrar numa igreja, têm medo de aceitar a Jesus, têm medo de dar realmente uma oportunidade para esse Deus mudar a sua vida, e aí o diabo vem e rouba. Aí nós temos então essa dificuldade do mundo espiritual. O segundo terreno era um terreno pedregoso, né? A semente entrou e, como a terra era rasa, esquentava muito mais fácil, brotou rapidinho. Só que veio o sol, e o sol queimou aquela planta, porque não tinha raízes profundas. A raiz tentava crescer, mas era um chão rochoso, ela não conseguia penetrar. E Jesus deixa bem claro, olha, isso são as pessoas que aceitam feliz a palavra, mas quando surge alguma tribulação ou perseguição, elas logo abandonam. Isso aqui também. Quantas vezes nós vemos pessoas, né? Primeiro apelo que se faz, eu aceito Jesus, amém. Mas não é só aceitar, não há vontade e interesse de aprofundar as raízes, não há interesse de conhecer as verdades da palavra, não há interesse em buscar a presença de Deus, crescer nesse Deus. Fica com aquela raizinha curta de quem aceitou a Cristo e pronto. Logo vai vir as tribulações, e quando não está bem alicerçada, bem enraizada, isso com certeza não vai dar resultado. Aquela planta irá morrer. Portanto, nós precisamos cada dia mais levar a sério isso, não ficar na superficialidade, mas estar sempre buscando mais de Deus. Isso fala do mundo interior. A primeira foi o diabo que roubou o mundo espiritual. Alguns não levam a sério, mas o diabo não quer realmente que você ouça essa palavra. Outras vezes são os nossos bloqueios, nossos chãos rochosos, onde nós estamos negligenciando o desenvolver-se, a manutenção, o dia a dia estar buscando mais da palavra do Senhor, aprofundando nossas raízes. Ficamos fracos e logo perdemos a fé. E a terceira é os espinhos, né? Diz que os espinhos sufocaram. E Jesus disse, esses são as pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida, o engano da riqueza, sufocam, tornando-a infrutífera. Isso aqui é o que eu bato direto aqui nos domingos de manhã, as prioridades da vida. A pessoa ouve a palavra do Evangelho, ouve a mensagem do Evangelho, aceita Jesus, deseja realmente ter um relacionamento com Jesus, uma vida com Deus, só que as preocupações da vida têm uma prioridade muito maior. Preciso ficar rico, logo vou trabalhar, fazer todo dia hora extra, daí não vai ter tempo para as coisas mais importantes, que é buscar Deus. Vou estar sempre correndo com as coisas do dia a dia, tal, e se esquece do mais importante, que é buscar Deus. Logo vem os espinhos, as coisas dessa vida, sufocam aquela planta que brotou, sufocam aquela fé que germinou no seu coração, e você se afasta de Deus. Nenhum desses três terrenos é o desejo de Deus para os nossos corações. A vida abundante, a vida plena, está quando nós deixamos a palavra de Deus germinar em nossas vidas, para sermos árvores frutíferas, árvores que realmente produzem alguma coisa. E é a quarta ilustração de Jesus. Essa outra semente, ela caiu numa boa terra. Caiu numa boa terra. Uma terra onde ela podia aprofundar suas raízes, uma terra onde os pássaros não vinham e não comiam, uma terra onde os espinhos não sufocavam, porque os espinhos foram tirados, uma terra boa. Essa terra precisa ser os nossos corações. E Jesus diz, essa sim deu resultado, 100, 60 e 30 por 1. Irmãos, e aqui eu pergunto, a tua vida, você olhando para a tua vida hoje, onde você se encaixa? Todos nós, claro que queremos estar na quarta figura, né? Todos nós queremos estar na terra boa. Não, eu sou uma terra boa porque eu aceitei Jesus e hoje eu sou um cristão. Como é que se identifica uma terra boa? Jesus, logo que ele falou, olha, quando cai numa terra boa,
ela dá o quê? Frutos. 30 por 1, ou seja, foi plantado uma sementinha, deu 30. Foi plantado uma, deu 60. Foi plantado uma, deu 100. Logo, essa semente que foi a mesma lançada, se eu busco me encaixar na terra boa, eu preciso estar dando frutos. Estar dando frutos. Eu lembro de duas figuras que a Bíblia deixa bem claro. Pessoas que conheceram esse Deus e deram frutos. Eu lembro do José, um garoto de em torno de 17 anos, que o pai ensinou para ele quem era o Deus verdadeiro. E ele foi traído pelos irmãos, vendido ao Egito, e lá, no Egito, longe de tudo, a terra ali era boa, a terra do coração de José era boa, e lá ele frutificou, mesmo sendo traído, enganado, preso. Nós vemos aonde José estava, prosperava, com quem ele conversava, a pessoa era abençoada. O que José fazia, Deus era com ele, porque a terra era boa. E quando ele chegou ao trono, sendo governador de todo o Egito, que era a maior potência daquela época, ele fez a diferença onde estava. Um outro garoto que nos ensina é Daniel. Daniel aprendeu quem era o Deus verdadeiro, terra boa. Foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Lá na Babilônia, foi separado para servir ao rei. Ofereceram muitas coisas para ele, mas ele propôs o seu coração ser fiel ao seu Deus. E deixou aquela semente lançada no seu coração, que seus pais provavelmente ensinaram sobre esse Deus, germinar e frutificar. E olha o que Daniel fez. A Bíblia diz que no fim da história, o rei que era contra, né, os servidores de Deus, o rei Nabucodonosor que não acreditava naquilo, a Bíblia diz que o final da história dele foi realmente engrandecer ao Deus que Daniel servia. Mandou um escrito para todos os países que estavam debaixo do seu jugo, dizendo: olha, existe um Deus que é o Deus verdadeiro, esse é o Deus do meu servo Daniel, a esse vocês devem adorar. Frutos. O desafio de Deus para nossas vidas hoje, meus irmãos, é que nós venhamos produzir frutos. Eu não quero me encaixar em nenhuma das outras 3 categorias de terreno. Tem dias que parece que nós nos encaixamos nele. Tem dia que a palavra de Deus é sufocada pelas preocupações da vida. Tem dia onde nós não temos interesse que as raízes se aprofundem. O terreno rochoso do nosso coração está bloqueando. E tem dias que nós permitimos que tantas coisas venham roubar a semente que é lançada. O diabo usa as suas ferramentas. Eu tenho falado sempre aqui para você abrir o olho com a mídia, para você abrir o olho com os amigos, para você abrir o olho com as companhias que você anda. Tudo isso muitas vezes vem roubar a semente da palavra. Mas que você, o teu coração, seja essa terra boa, essa terra que produza frutos, e dê 100, 60 e 30. Como que é isso? Jesus estava querendo dizer uma coisa: obediência. Obediência. O final de tudo é obediência. Se nós analisarmos profundamente, teologicamente, esses campos, nós vamos ver os 3 processos para essa palavra germinar. Ouvir, né? Jesus finaliza o texto que nós lemos dizendo: olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque muitas vezes nós só escutamos, entra por aqui, sai por aqui, deu. Nós precisamos ouvir. Depois nós precisamos compreender. E quando nós compreendemos, daí nós passamos ao 3º estágio, que é o mais importante: obedecer. Você pode ouvir a palavra do Senhor, mas você precisa compreendê-la para ela fazer um sentido, para não ser apenas um cristão meia boca que vai pela cabeça dos outros, pelo que os outros dizem, porque um pastor está aqui falando. Você precisa compreender. Isso vem com experiências com Deus. E daí no 3º estágio, a obediência, nós vamos frutificar. E era isso que Deus estava querendo dizer: gente, obedeçam, obedeçam. Muitos estão aqui ouvindo,
Era uma multidão, tanto que apertava Jesus que ele teve que subir no barco. Eu imagino que eram milhares de pessoas. Muitos estavam ali ouvindo, mas Jesus estava falando: olha, aqui nós temos pelo menos 4 tipos de pessoas que se encaixam nesse terreno. Quem vai produzir é quem estará obedecendo. Os discípulos de Jesus, eu imagino, né, depois que a ficha deles caiu, depois que Jesus ressurgiu, eles entenderam que eles precisavam estar aqui, obedecendo os ensinamentos de Jesus. Irmãos, não existe fórmula mágica no cristianismo. Não existe. Você levantar a mão, aceitar Jesus, não quer dizer que a sua vida realmente vai ser transformada. Aceitar Jesus, né, com o tempo, na história da igreja, as pessoas começaram a imaginar que aceitar Jesus era isso, era um negócio mágico. Levantei a mão, pegaram o meu nome ali, beleza, agora eu sou um cristão, e está tudo certo. Não é assim. Aceitar Jesus é aceitar o pacote inteiro. Aceitar Jesus é aceitar os ensinamentos de Jesus, é aceitar seguir a Jesus, é aceitar ser como Jesus. E ser cristão é isso. Aceitar a Jesus é isso. E daí sim, quando nós o aceitamos a sua proposta, o seu estilo de vida, a sua maneira de agir, sua maneira de falar, sua maneira de olhar para as pessoas, aí sim, a coisa muda e nós produzimos frutos. A minha oração, irmãos, o meu desejo é que cada um de vocês hoje seja esse terreno fértil que lá na casa, lá com seu marido, lá com a sua esposa, você esteja produzindo fruto de amor, fruto de paz. Foi isso que a semente do Evangelho foi lançada no teu coração, precisa germinar. O Evangelho é isso, é paz, harmonia, esperança, amor. Dá uma olhada nos frutos do Espírito que o Evangelho produz na vida do cristão. Você precisa estar produzindo isso lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá no teu estudo. Aí sim, nós conseguimos ver quem realmente tem um bom terreno dentro de si. Vamos ficar em pé? Meus irmãos, a palavra do Senhor sempre foi desafiadora. É linda a maneira que Jesus ensinava, mas difícil de viver. Eu tenho recebido do Senhor muita graça, muita bênção, perdão, esperança, alegria. E na prática eu não posso ser um reprodutor de tristeza, ingratidão, rancor, ira. Se eu estiver fazendo isso, eu estou longe, muito longe de ser essa terra boa e fértil que o Senhor lançou a sua semente. Vamos sair daqui como um frutificador da semente do Evangelho. Essa semente que, se germinar na minha vida, ela pelo menos, segundo a palavra, ela vai influenciar e dar frutos para 30 outras vidas, 60, 100, até mais. Eu não sei quantos frutos você está dando, mas o desejo do Senhor para a sua vida é que você dê muito fruto. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E imploramos, Senhor, ao teu Espírito Santo que nos ajude a ser esse terreno fértil. Como é difícil, Senhor, nos nossos dias, hoje, 2013, nós conseguirmos, Senhor, manter esse terreno apropriado para que a tua palavra venha produzir o máximo possível. São tantas aves que tentam comer, Senhor, a semente que é lançada. O diabo tem usado tantas ferramentas para tirar, Senhor, os teus ensinamentos do nosso coração. São ansiedade, são preocupação, são dilemas da vida, são, Senhor, propostas indecentes do maligno. Nos ajuda, Senhor, a manter essas aves longe. Nos ajuda, Senhor, a afastarmos perigos, Senhor, dessas aves que tentam comer, os perigos do diabo, Senhor. Deus, muitas vezes, Senhor, nós também não damos espaço suficiente para que essa planta crie raiz profunda. Deus, nós entendemos que isso é o compromisso diário, compromisso de cada dia entender melhor a tua palavra, os seus ensinamentos, de cada dia compreender melhor quem tu és. Nos ajuda, Senhor, a
termos, Senhor, realmente prioridades em Ti. Que os espinhos da vida, as preocupações com as coisas da vida, a vontade de enriquecer, não venha, Senhor, tomar prioridade em nossas vidas, sufocando, Senhor, a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Mas nós queremos, Senhor, ser essa boa terra, essa terra fértil, onde tem um espaço apropriado para se desenvolver, onde nós venhamos realmente, Senhor, deixar a Tua palavra germinar e dar frutos. Senhor, no dia a dia nós queremos ser luz, nós queremos, Senhor, que Tu nos ensine a amar as pessoas como Tu nos amou. Senhor, que Tu nos ensine, Senhor, a viver a Tua palavra, o Teu evangelho. Tu nos ensine, Senhor, a obedecer a Deus como Tu obedeceste. Deus, nós queremos no dia a dia, Senhor, chegar, Senhor, talvez no nosso emprego, que muitas vezes está, Senhor, num clima de tribulação, de angústia, e sermos lá, Senhor, agentes de paz, semearmos, Senhor, frutos de paz, de harmonia, de esperança. Deus, nós queremos realmente ser ramificação, Senhor, de quem está enxertado em Ti. Que a Tua palavra, Senhor, esteja cada dia dando frutos, nesses lares, nos casamentos, na relação pai e filho. Deus, nós queremos ser realmente a Tua lavoura. Trabalhe em nossas vidas e germine através de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.